Malaquias capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo 5. Certamente nesses primeiros versículos nós entenderemos a tônica do livro de Malaquias. O texto nos diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em quem nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Vamos orar ao Senhor com toda a submissão, todo o temor, toda a alegria, para que Deus fale ao nosso coração nessa manhã. Ó Senhor, te damos graças, porque temos o privilégio, a honra de meditarmos na Tua Palavra nesta manhã. Deixamos os nossos lares, com toda a sua comodidade, neste primeiro dia da semana, porque nos agrada e nos dá certamente honra, privilégio, ouvir a Tua voz. Pedimos que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração e o Senhor nos ensine as verdades da Tua Palavra, para que possamos seguir o Teu caminho, Senhor, e levarmos um evangelho simples, porém profundo, alegre, intenso, para honrar o Teu nome. Nós choramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Fica entre o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, e o penúltimo livro de Zacarias. O livro foi escrito entre a conclusão da reconstrução do templo após o exílio e o período de Neemias. E é interessante porque o livro de Malaquias nos fala sobre os exilados que voltaram do exílio da Babilônia. E que esses exilados, eles continuavam com uma postura de ingratidão e infidelidade ao Senhor. Por causa da infidelidade e da sua idolatria, foram levados ao cativeiro. E após retornar deste período de escravidão, continuaram eles com a mesma postura de ingratidão contra o Senhor. E eles estavam difamando a Deus, porque a suspeita e o comentário entre eles é que Deus não os amava. Observe que após Deus tê-los libertado de uma condição de cativeiro, eles chegaram à conclusão de que mesmo assim Deus não os amava. E é por isso que nesses primeiros 5 versículos nós temos a profecia de Malaquias como uma resposta de Deus a essa indagação do seu povo. Deus está irado contra o seu próprio povo. Deus deseja mostrar e provar essas pessoas como certamente Ele os ama. E que Israel não tinha nenhuma razão para desconfiar do cuidado, da preservação e do amor de Deus. Então observe que o livro de Malaquias foi escrito para trazer a Israel essa ideia, para trazer a Israel esse conhecimento de que Deus ama o seu povo. E é interessante que para provar o amor de Deus sobre o seu povo, ele vai trazer aqui o exemplo de Jacó e Esaú. Jacó, o ancestral dos israelitas, e Esaú, o antepassado dos edomitas.
E a ideia do texto é nos mostrar que Deus, ele ama um povo, ele resgata um povo, ele restaura um povo, mas que também há pessoas que estão debaixo da ira de Deus. E que certamente, irmãos, nós não somos melhores do que aqueles que não pertencem ao Senhor. Mas nós fomos alvos desta graça. Um favor que nós não merecemos, mostrando então que Deus nos amou em Cristo, apesar de nós nada merecermos. E é por isso que o texto tenta aqui nos mostrar, o texto clareia a nós a condição de que o povo de Deus está debaixo muitas vezes da disciplina do Senhor por causa da sua infidelidade, por causa da sua ingratidão. Mas este povo, ele não é destruído. Por mais que Deus nos discipline como um pai disciplina o seu filho porque ama. E nós sabemos muito bem o que é isso. Porque na nossa igreja nós prezamos pela disciplina dos nossos filhos. Deus faz o mesmo conosco. Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para o fortalecimento do nosso coração, para o nosso crescimento em fé. Mas Deus não nos destrói. Diferentemente dos ímpios, eles estão debaixo do juízo de Deus. E se Deus não tocar o seu coração, se Deus não salvar a sua alma, eles estarão para sempre nesta condição de agonia e miséria. E esta é a grande distinção que o profeta Malaquias quer nos trazer neste livro. Por mais que o povo de Deus tenha sido exilado, por mais que no momento atual eles estivessem experimentando a dureza de governos ímpios, Deus estava os disciplinando para o seu bem, mostrando assim o seu amor. Porque, como nos diz a carta aos Hebreus, Deus disciplina a quem ama e corrige o filho a quem quer bem. Se somos disciplinados por Deus, essa é uma prova do amor de Deus sobre nós. Assim como nós amamos os nossos filhos e por isso nós os disciplinamos. Diante disso, irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos, com a graça de Deus, meditar no grande amor de Deus por nós. E que nós pudéssemos ver através da argumentação do profeta Malaquias, como Deus ama um povo, mas como também Deus exerce juízo sobre aqueles que não dão ouvido à sua palavra e que desprezam o seu nome. Observe que no versículo 1 nós temos aqui algumas informações importantes. No versículo 1 nós vamos ser apresentados a Malaquias como o mensageiro de Deus. O versículo 1 nos diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Nós poderíamos dizer que o versículo 1 ele funciona aqui nesse texto como um cabeçalho, ou até mesmo como um título para o livro de Malaquias. E ele traz aqui algumas informações que são importantes à nossa vida quando nós começamos então a conhecer este livro. Observe que a primeira palavra destacada no versículo 1 é a palavra sentença. E quando esta palavra é empregada nas Escrituras, tem o sentido de trazer para nós um discurso profético. O que o texto quer nos anunciar inicialmente é que há então um juízo de Deus ou um julgamento de Deus sobre pessoas. Então observe que no início do livro, o profeta Malaquias já está dizendo qual é o seu objetivo. E eu não sei se nós gostaríamos de ler um livro cuja primeira palavra diz que há uma sentença de julgamento. Mas é assim que se apresenta o livro de Malaquias. Não deseja o profeta trazer palavras de autoajuda. Ele quer trazer palavras reais, contrariando o senso comum de que Deus é só amor. Porque é assim que o mundo apresenta um Deus. Apresenta um Deus cuja única qualidade é o amor. Mas o profeta Malaquias, ele quer nos mostrar a realidade acerca de Deus. Sim, Deus tem como qualidade o amor. Sim, Deus é misericordioso e gracioso para com o seu povo, mas Deus também, ele é justo e perfeito, completamente santo, não tolerando o mal. Retirar de Deus a sua justiça e a sua ira
é como retirar do sol o seu calor e o seu brilho. Por isso, irmãos, o profeta inicia nos dizendo: há uma sentença de julgamento. Eu vim para falar do julgamento de Deus. Um outro aspecto importante no versículo 1 é que ele diz que esta é uma palavra do Senhor. Ora, é importante nós ouvirmos com atenção essa expressão, porque significa que a palavra que está sendo anunciada não vem do coração do profeta. Ele está querendo aqui inicialmente fazer uma distinção, de maneira que o profeta não está falando de si, mas ele está sendo um emissário do rei. Ele está falando em nome de alguém, ele está trazendo as palavras exatas deste rei. E se nós pudéssemos então fazer uma pergunta básica, simples, no início dessa exposição: por que nós deveríamos parar para ouvir o profeta Malaquias falar essas palavras? A resposta seria: nós deveríamos parar para ouvir, porque quem está falando é o Senhor. E quando Deus fala, todos nós prestamos atenção. Quando Deus fala, toda a criação emudece. Porque quando Deus fala, Ele tem o poder de fazer vir à existência até mesmo coisas que não existem, sem uma matéria existente. E por que isso é tão importante, irmãos? Porque o profeta Isaías diz que quando Deus chama as estrelas, nenhuma fica sem se apresentar diante de Deus. Quando Deus chama o homem para falar a Ele, nós devemos nos apresentar com submissão e temor diante de Deus. Deus não é um igual a nós. Nós não estamos próximos a Deus no que tange a estatura. Por isso nós devemos respeitar e ouvir a Deus com atenção. E esse aqui é o desejo do profeta Malaquias. Mas ele traz para nós ainda uma outra informação. Ele diz: por intermédio de Malaquias. Observe, eu estou trazendo um julgamento. Esse julgamento é de Deus e vem através de um profeta. E o nome Malaquias significa meu mensageiro. E nós não sabemos se o nome do profeta era mesmo Malaquias ou se este era um título para ele, por ser um mensageiro de Deus. Nada sabemos além dessa informação a respeito do profeta Malaquias. Mas sabemos algo importante. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Não teve profeta até João Batista. E por que isto aconteceu? Israel sempre teve sobre si profetas, sempre teve sobre si sacerdotes. Mas por que passaram eles esse período sem um profeta levantado entre eles? Para que criasse a expectativa sobre um profeta maior que viria para redimir a Israel. E o povo agora estava desejando mais uma vez ouvir a voz de um profeta, e viria agora um profeta perfeito. Porque ele fala de si mesmo, ele é a própria mensagem, ele é o cumprimento da mensagem. Então observe que há um momento de preparação para a chegada de Cristo. E este é o momento mais significativo da história da humanidade. Porque Cristo ao mundo é a certeza de redenção, de salvação ao seu povo. Porque o povo de Israel poderia se regozijar com a salvação, porque nós hoje, no século 21, podemos nos assentar nesses bancos e ouvir uma pregação e sairmos com um coração alegre, porque Cristo veio entre nós. Ele não é um mito. Ele é um grande profeta de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele cumpriu a promessa de salvação. Então observe que essas são informações importantes a respeito do livro de Malaquias. Nós temos um julgamento de Deus. Nós temos uma comprovação do amor de Deus. Nós temos o próprio Deus falando ao seu povo por meio do seu profeta. Mas qual é a resposta de Deus à difamação dos israelitas? Lembrem que inicialmente eu disse que os israelitas eram ingratos para com o Senhor, estavam difamando o seu bom nome.
E qual é a resposta de Deus a esta difamação do seu povo? Observe que o versículo 2 diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Observe que o versículo 2 ele inicia aqui com uma expressão maravilhosa a nós. Ele diz, eu vos tenho amado. E essa é a resposta de Deus para um povo ingrato, para um povo que difamava o seu nome. E o que é que essa declaração significa a Israel? Porque essa declaração ela é maravilhosa aos nossos ouvidos. Primeiro porque significa que Deus amou o seu povo completamente. Deus nos amou em todas as esferas e em todo o tempo. Essa é uma declaração que comprova que em todos os momentos Israel experimentou de Deus o seu amor e o seu cuidado. Até mesmo quando os israelitas são idólatras, até mesmo quando eles desertam da missão, até mesmo quando eles são ingratos para com o Senhor, o amor de Deus continua sobre eles. E nós somos o Israel de Deus. Nós somos idólatras, ingratos, nós nos queixamos, nós abandonamos e esquecemos a Deus, nós trocamos a Deus por nossa profissão, por nossa família, por nossos ideais, por nossos planos, mas Deus não nos desampara. Deus nos ama completamente, no passado, no presente e no futuro. Sempre teremos o amor de Deus sobre nós. Israel vivia esta realidade. Não era porque eles estavam sendo disciplinados por Deus que Deus não os amava. Muitas vezes, como filhos, nós temos essa impressão dos nossos pais. Quando os nossos pais os disciplinam, nós ficamos aborrecidos e muitas vezes nós podemos ter essa impressão para com Deus. Mas Deus disse, eu vos amei completamente. Mas não apenas isso, irmãos. Observe que esta afirmação de Deus implica que Ele é aquele que dá o primeiro passo neste amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Deus que nos amou primeiro. Não fomos nós que acordamos numa bela manhã e nos encantamos com o amor de Deus. Deus é que dá o primeiro passo neste amor, neste relacionamento. De maneira que nós estamos vendo aqui um povo ingrato, mas nós estamos vendo o próprio Deus dizendo, eu dou este passo de amar vocês. Enquanto vocês não me amam, enquanto vocês não devolvem ou são gratos a mim, dando amor e atenção à minha palavra, eu vos amei. Nós somos amados por Deus, irmãos, não porque há nada de especial em nós, porque há algo de especial em nós. Nós somos amados por Deus pela própria decisão de Deus. Isso significa que Deus adotou Israel e o tornou um povo especial. Essa não é uma declaração de Deus para com a humanidade. Nós não encontramos nesse texto o profeta dizendo que Deus ama a todos os homens, mas Deus está dirigindo especificamente ao seu povo, dizendo, eu amo a Israel. Essa é uma declaração particular de Deus. Lembre-se disso. Seu coração é tão duro como o coração dos israelitas, e você tem as mesmas inclinações para fazer o mal como tinham os israelitas, mas você continua tendo um Deus que dá o primeiro passo nesse amor, que o ama em todo o tempo e que em Cristo o adotou e o santificou para continuar a amá-lo. Esse é o nosso Deus. Assim como um noivo, irmãos, que não encontra uma esposa bela, mas que a torna bela para o casamento, Deus tem feito com a sua igreja. Mas qual é a resposta do povo para o amor de Deus? Observe que, após Deus declarar que ama o seu povo, a resposta dos israelitas é, em que o Senhor tem nos amado?
Como se dissesse, nós não percebemos esse amor de Deus. De que forma o Senhor tem cuidado e amado a nós. Há muita cegueira, há muita ingratidão. E assim o povo se apresenta diante de Deus. Em que o Senhor tem nos amado. E o que acontece é que nesse texto Deus está falando de um amor não correspondido. Porque Israel deveria amar a Deus guardando os seus mandamentos. Porque esta é a forma que nós demonstramos o amor para com Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. Mas Israel estava fazendo justamente o contrário, desprezando os mandamentos de Deus, desprezando a sua palavra e ainda questionando a Deus quanto ao seu amor e dizendo de que forma o Senhor tem nos amado. E há aqui uma denúncia grave de Deus. Alguns pais sabem também o que é passar por isso. Quando cuidam e investem tempo nos seus filhos, e eles seguem após crescidos a caminhos tortuosos. Esse era o retrato dos israelitas. Após Deus ter libertado este povo do exílio, eles continuavam com um coração queixoso, com o seu cinismo para com Deus. E a deslealdade do povo de Deus para com Deus tão bom é intolerável. Negar a Deus como nosso benfeitor é negar a nossa própria vida. Porque se experimentamos algum bem nessa existência, só experimentamos por causa de Deus. É uma afronta quando nós questionamos o poder de Deus. É uma afronta quando nós questionamos o amor de Deus. E nós jamais poderíamos conceber a ideia de perguntar de que forma o Senhor tem nos amado. Se Deus tem feito muito bem a nós. Mas por que eles desconfiaram do amor de Deus? Por que eles estavam queixosos e perguntando a Deus de que forma o Senhor nos ama? Por que tanta ingratidão? Acredito que esta é uma boa pergunta a esta altura do sermão. Nós estamos vendo um Deus amoroso, estendendo o braço ao seu povo, e nós estamos vendo um povo rejeitando esse amor. Por que eles estão fazendo isso? Nós temos aqui algumas razões. Eu disse inicialmente que eles estavam exilados na Babilônia, e Deus os libertou. E durante o período de exílio, eles ouviram sobre um reino que seria estabelecido por Deus, através dos profetas. Mas passaram 100 anos após a sua libertação. E após 100 anos, eles continuavam sofrendo oposição de governos ímpios, pagãos. E eles estavam agora passando por um declínio econômico como nação. A sua prosperidade tinha sido retirada. Eles estavam ainda sob a dominação de outros povos e estavam sofrendo as consequências econômicas de uma grande crise. Foi justamente por causa disso que eles se esqueceram de Deus como libertador e que eles chegaram à conclusão de que Deus não os amava. Se nós continuamos sob o jugo de outros povos e se não temos recursos, Deus não está conosco. Essa era a condição dos israelitas. Foi por isso que se voltaram contra o Senhor. Mas qual foi a resposta de Deus a essa situação? O nosso Deus diz: não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. É interessante porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 13, vai mais uma vez evocar esta verdade, nos mostrando que Deus tem um povo escolhido, um povo que ama, mas também tem um povo que vai receber o seu juízo. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, nos mostrando que Jacó foi escolhido sem mérito algum, porque a bênção da primogenitura pertencia ao mais velho. Mas neste caso, a bênção da primogenitura
foi trazido a Jacó. E o que é que Deus quer dizer com esta verdade? Eu os amei, mesmo sem méritos seus. Nós não temos méritos algum no amor de Deus. Porque Deus nos ama, irmãos, por causa da sua livre escolha. Não por causa da sua genealogia, não por causa dos seus recursos financeiros, não por causa da sua habilidade, não por causa da sua aparente bondade. Deus o ama por causa de Cristo. Esta é a grande razão. Embora nós tenhamos algumas músicas modernas, chamando o homem de ouro de Ofir, chamando o homem de raridade, de algo precioso, Deus nos amou por causa de Cristo somente. Nós somos esse povo em Cristo, descendentes de Jacó. Não tenho direito algum sobre alguma primogenitura, mas Deus em Cristo se compadeceu de nós. E nós não estamos falando que Deus nos escolheu por uma obediência prevista. Deus nos escolheu e nos amou por causa de sua livre vontade. Por que Deus nos salvou, irmãos? A resposta é porque Ele assim o quis. Porque Deus o quis. Seguindo o texto, do versículo 3 ao versículo 4, o profeta Malaquias nos diz assim: porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ora, nós temos toda a explanação do profeta Malaquias, dizendo: Deus os amou. Este amor implica que Deus amou primeiro, implica que este amor é um amor eterno, implica em dizer que apesar de você ser infiel, Deus continua amando você. Mas a Bíblia nos fala sobre o inferno. E ela nos conta sobre o julgamento de Deus. E ela nos fala sobre homens perversos que não se rendem ao Senhor. E o que acontecerão a esses homens? Observe que o texto diz que Deus amou a Jacó, mas ele aborreceu a Esaú. E a expressão aborrecia aqui no texto significa desgostar ou não amar. E revela uma ação completa. Da mesma forma que Deus nos ama completamente, Deus também rejeita o ímpio completamente. Como assim? Até mesmo a oração dos ímpios é uma abominação ao Senhor. A palavra odiar, com o sentido de reprovar nas Escrituras, se você quiser fazer uma pesquisa, aparece por 146 vezes. E a palavra amar, com o sentido de gostar, aparece 209 vezes. A Bíblia tanto enfatiza o amor de Deus, que nós tanto pregamos, como ela não deixa de enfatizar o ódio santo de Deus, a reprovação de Deus. E este é um evangelho que nós precisamos resgatar. Porque se nós não falamos de condenação, se nós não falamos sobre a ira de Deus, se nós não falamos sobre o julgamento do Senhor, o homem precisa ser salvo de quê? Mas se nós pregamos apenas um evangelho que fala de amor, nós estamos pregando um evangelho que traz permissividade ao homem. Porque se Deus ama e sempre me ama, eu posso fazer qualquer coisa, que não haverá nenhuma repreensão de Deus e nenhum julgamento do Senhor. Mas a Bíblia nos fala sobre o outro lado da moeda. Deus ama, mas Deus se aborrece. E a Bíblia não esconde esta realidade. Observe que há uma proporção para o amor de Deus e uma proporção também para o julgamento de Deus nas Escrituras, quase que semelhantes. E para deixar esse fato ainda mais claro, como a luz do sol.
o profeta Malaquias usa a expressão aborreci, que era uma expressão utilizada em termos de aliança no Oriente Antigo. E quando esse termo era utilizado em um documento, significava eu o rejeitei. E é justamente isso que Deus está dizendo. E parece ser estranho ouvir isto. Ora, como assim Deus está rejeitando pessoas? Como assim Deus está reprovando pessoas? Observe a expressão do profeta Malaquias, quando diz, eu fiz. E ele está se referindo a Deus. Nós temos aqui uma ação divina, irmãos. Da mesma forma que Deus inicia o amor para com os homens, para com o seu povo, Deus também inicia a reprovação para com homens que desprezam a sua palavra. É interessante nós observarmos essas questões, porque nós temos um texto, a palavra amei e a palavra aborreci, e elas estão no tempo perfeito aqui no texto, simbolizando que Deus ele se relaciona de forma amorosa, mas que ele também rejeita, não só no passado, como também no presente. Precisamos pregar e resgatar este evangelho. Mas qual era a forma de juízo para as pessoas daquele período? Observe que o texto diz, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do campo. O que é que Deus está dizendo aqui aos israelitas? Para aqueles que eu não os amo, eu vou tornar a sua vida uma vida, na verdade, que vai conhecer a morte. Edom, a região que o texto está aqui trazendo a nós, era uma região que ficava entre duas faixas do deserto. Nós temos Cades Barnea e nós temos aqui o deserto do Oriente. E Edom ficava no meio. O que Deus está dizendo aos israelitas é, observe a geografia e veja aonde Edom está. Eu vou torná-los semelhantes como o deserto. Eles vão conhecer a morte por desprezar o Senhor, por rejeitar o Senhor. E é isso que a Bíblia nos fala. Nos ensina que aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não têm o Senhor como seu Salvador, só podem experimentar uma realidade de morte. De que outro modo o homem pode ser salvo, se somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida? O profeta Malaquias está usando a geografia para dizer, Deus vai tornar Edom, ou os ímpios, semelhantes a um deserto, sem vida, árido. E é interessante que na continuidade desse texto, o profeta diz, Deus vai tornar os montes de Edom como um terreno baldio. Em suma, irmãos, não há nenhuma outra realidade que pode experimentar um ímpio, senão a morte e o inferno por suas transgressões. Mas eu gostaria de encerrar essa explicação com o versículo 5. Quando o texto diz para nós, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Veja que coisa curiosa. O texto inicia denunciando os israelitas porque eles estão se queixando do amor de Deus. E agora o texto, no versículo 5, conclui que ao final, ao perceber o amor de Deus que eles estão questionando, ao perceber a justiça de Deus, ao perceber a santidade do Senhor, só restará o seu povo declarar, grande é o Senhor, fora dos limites de Israel. E essa frase é curiosa, porque mais uma vez eles estão evocando a geografia. Edom não fazia parte da geografia de Israel. Ficava abaixo de Judá e de Moabe. Não pertencia mais aos domínios dos israelitas. Mas nós estamos falando de um Deus que excede as linhas geográficas. Nós estamos falando de um Deus que exerce controle sobre as nações. Nós estamos falando de um Deus que julgará a todos os povos. Esse é o nosso Senhor. Ele não é só Senhor da igreja.
Deus é Senhor do cosmos. Deus tem todas as coisas debaixo do seu próprio controle, do seu domínio. E o seu povo chega à conclusão: o nosso Deus é tão grande, o seu juízo é tão perfeito, o seu amor é tão inigualável, que Ele exerce domínio sobre todas as nações. Grande é o Senhor fora das nossas fronteiras. E eu quero encerrar a pregação com 2 breves aplicações. A primeira aplicação que eu quero fazer nessa manhã é que nós devemos combater a ingratidão. Você já parou para pensar quantos benefícios nós temos por meio de Cristo? Se nós fizéssemos um exercício simples nessa manhã e nós parássemos e percebêssemos quantas coisas boas Deus tem nos dado, nós teríamos uma lista extensa. Ora, nós poderíamos citar aquilo que é material. Deus te deu roupas para vestir. Deus te deu um automóvel para chegar aqui. Ou Deus te deu energia nas pernas para caminhar até esse espaço. Poderia citar a casa confortável que você dormiu durante a noite. Ou até mesmo poderia citar a condição em que Deus te deu de se alimentar bem nesta manhã. Poderia também citar a capacidade que Deus te deu, além de todas as outras criaturas. Porque nós podemos trabalhar e ganhar o nosso pão através da inteligência que Deus nos deu. Poderia citar também outros bens, como os bens espirituais. Por que não lembrar que nós estávamos outrora perdidos, como ovelhas sem pastor? Por que não citar nesta manhã que nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno e que os nossos pecados pesavam sobre os nossos ombros? Mas ora, as Escrituras apresentam a nós a verdade de que Deus nos amou quando nós éramos desertores. Deus nos acolheu quando nós o rejeitávamos. Deus nos perdoou quando nós o ofendíamos. Deus continua nos amando quando ainda somos pecadores. São algumas razões de tantas outras que nós temos para lutar contra a ingratidão. Mas muitas vezes nós temos sido ingratos, como foram os israelitas, perguntando: ó Senhor, de que maneira Tu tens cuidado de nós? De que maneira o Senhor tem nos preservado? De que maneira o Senhor tem nos amado? E nós somos muitas vezes rápidos para exigirmos de Deus alguma coisa, mas lentos para reconhecer o seu cuidado. Somos velozes para reclamar a Deus das nossas dificuldades, mas somos morosos para elogiá-lo em todo o bem que tem nos feito. Nós precisamos, irmãos, levar a vida com mais gratidão ao Senhor. Devemos fazer o mesmo exercício que faziam os salmistas quando eles colocavam diante de Deus os grandes feitos do passado e eles se maravilhavam diariamente do cuidado e da preservação de Deus, lembrando diariamente que nós temos um Deus sobre nós. E se nós temos sido amados, nós temos sido amados com o amor eterno do Senhor. Sendo assim, os salmistas cantavam o amor de Deus. Eles escreviam sobre o amor de Deus, eles conversavam uns com os outros sobre o amor de Deus, porque eles entendiam que não deveria haver espaço para ingratidão e incredulidade. Precisamos fazer o mesmo, cultivar a gratidão em nosso coração. Segunda aplicação e última que eu quero fazer nessa manhã, é que nós devemos ser perseverantes nos maus momentos. Independentemente do credo que um homem possa carregar, o sofrimento, a tristeza e os terríveis momentos nos acontecem. Todos nós passamos por dias difíceis. Todos nós experimentamos noites mal dormidas. Todos nós derramamos lágrimas. Nós sofremos. E sofremos porque somos pecadores. É essa a realidade que a Bíblia nos descreve. E é por essa razão que nós esperamos aquele grande dia em que não mais sofreremos. Em que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e não seremos mais afetados por nossa iniquidade. E graças a Deus em Cristo
porque esta será a nossa realidade, porque Cristo derramou sobre nós a sua graça e Ele nos amou. Mas a grande pergunta, irmãos, quando nós sofremos, não é se nós sofremos, mas como nós reagiremos. Será que nós temos, ao lidar com o sofrimento, desistido da fé? Será que nós temos, muitas vezes, ao lidar com o sofrimento, praguejado contra o Senhor? Será que, ao lidar com o sofrimento, nós temos questionado este grande amor de Deus? Ou será que, ao sofrer, nós temos seguido o modelo de Cristo? Não negado, não murmurando, não difamando, mas seguindo ao Senhor alegremente. Cristo é o nosso modelo de como agir em meio à dor. Nós sofreremos, irmãos, essa vida, mas nós temos um Deus bom que não nos desamparará. A oposição, perseguição, as durezas da vida certamente estarão sobre nós, mas ainda além de tudo isso, estará o Senhor controlando todos os eventos para mostrar o quanto nos ama e o quanto deve ser Ele glorificado por este grande amor. Por isso, irmãos, mantenhamos firme os nossos pés em Cristo. Mantenhamos firme os nossos braços em guarda alta, perseverando diante do Senhor, sabendo que em Deus, em Cristo, nosso trabalho não é vão e que nós temos um Senhor que nos amou e por seu grande amor jamais irá nos desamparar. Deus nos abençoe, que nós possamos, com a graça do Senhor, pregar este Evangelho, um Evangelho que rasga, um Evangelho que dói, um Evangelho que escancara a condição da nossa alma, mas que apresenta uma solução. E esta solução é Cristo. E esta solução nos traz amor. E esta solução nos traz graça. E é por meio da sua graça que nós podemos experimentar uma nova vida. Vamos orar neste momento a Deus. E após a oração, nós vamos participar da ceia do Senhor. Ó Deus, te louvamos, porque tivemos o privilégio de ouvir a tua palavra nessa manhã. Palavra que nos foi anunciada por meio do Senhor. O Senhor inspirou o teu servo Malaquias para nos trazer a verdade dura, mas também doce. A dura verdade de que o Senhor não tolera iniquidade. A dura verdade de que o Senhor é justo e que, como um juiz justo, não pode absorver o culpado, nem pode condenar o inocente. Mas também a doce verdade de que em Cristo o Senhor pagou a nossa fiança. O Senhor nos redimiu e nos tornou alvos do teu amor e da tua graça. Continua a mostrar aos nossos olhos, Senhor, o quanto tu és bom. Não permitas com que o nosso coração se envolva com ingratidão. Não permita também, ó Deus, que os nossos pés vacilem e assim deixemos de perseverarmos. E a nossa grande alegria e certeza é que, apesar de nós, da nossa fraqueza, o Senhor prometeu que chegaríamos até o final. Tu és, Senhor, a nossa força. Em Ti nós esperamos e em Ti jamais seremos frustrados. Por isso, ajuda-nos, fortalece-nos, prepara-nos para a batalha e nos faz viver nessa vida com alegria e gratidão ao Senhor. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.